Seja bem-vindo à continuação da série sobre as matrizes dinâmicas no Excel. No vídeo de hoje nós vamos analisar a nova função chamada único, que é capaz de analisar um intervalo de células e retornar apenas aqueles valores únicos nesse intervalo. Eu não sei se você concorda comigo que esse intervalo pode retornar mais de um valor, e essa função matricial ela é capaz de distribuir esses valores em cada uma das linhas abaixo, de acordo com a quantidade de valores únicos encontrados. Essa função também pode ser configurada para retornar apenas os valores que não se repetem, ou seja, você consegue retornar apenas aqueles que são realmente únicos na tabela original, sem remover aqueles duplicados. Vamos ver na prática tudo isso que eu falei. Faça download do arquivo de exemplo aqui na descrição e me acompanhe nesse vídeo. Nós aplicaremos a função único nessa base de dados, onde nós temos vendedores, produtos, valores, clientes, e eu preciso retornar aqui nesse intervalo de células apenas os nomes únicos dos vendedores, sem duplicados. Antes de termos a função único, esse processo poderia ser executado da seguinte forma. Eu vou selecionar todo esse intervalo que tem vendedores e vou colar nessa coluna. Depois, em dados, venho aqui e removo os duplicados. Ao fazer isso, teremos apenas 14 valores exclusivos e 8.385 valores duplicados foram removidos. Vou pressionar OK e temos os valores aqui, mas à medida que esse intervalo vai atualizando, eu tenho que refazer todo esse processo, porque esse intervalo não fica sendo atualizado o tempo inteiro, removendo os duplicados. Mas agora, com a função único, é possível fazer isso. Então eu vou deletar esse processo que fizemos manualmente e vou simplesmente usar igual, único. E vou abrir parênteses para vermos esses três argumentos, sendo que apenas um deles é obrigatório, que é a matriz. Vamos utilizá-lo agora. Eu vou selecionar todos esses vendedores, fechar a função único aqui em cima, pressionar Enter e teremos o resultado de uma matriz apenas com os valores, ou seja, com os nomes dos vendedores únicos. E você pode usar esse resultado para uma série de outras análises. Por exemplo, se eu quiser saber qual é a quantidade de vendedores únicos desse intervalo daqui, eu posso colocar igual, conte.valores, abrir o parênteses, e aqui eu tenho duas escolhas. Eu posso chamar a função único aqui dentro, ou então referenciar a essa matriz. E aqui nós temos uma novidade. Eu vou selecionar apenas a célula H7, pressionar hashtag e fechar a função conte.valores. Observe que ele identificou todo esse intervalo daqui, que tem uma matriz que foi despejada por uma função matricial. Quando eu pressionar Enter, a função conte.valores retornará 14, porque aqui nós temos realmente 14 vendedores. Então essa é uma das novidades, agora a gente pode usar esse hashtag, ou então poderia rapidamente colocar aqui a função único e referenciar a esse intervalo daqui e apertar Enter. Faltam parênteses aqui no final, agora sim, e nós temos 14 vendedores resultantes da função único dentro da conte.valores. Agora vamos utilizar aquele recurso que eu acabei de te mostrar, do hashtag, para fazer uma validação de dados do tipo de lista aqui. Aqui na guia dados, em validação de dados, eu vou selecionar a lista e a fonte será essa célula hashtag. Eu não precisaria tirar, mas só para ficar mais lógico, eu vou retirar esse cifrão daqui, vou tirar o da frente também, vou pressionar OK. E aquele hashtag não apresentou erro. Quando eu clico aqui na seta para baixo, ele já vai ter identificado todo aquele intervalo. E se eventualmente essa matriz aumentar ou diminuir, ele também vai automaticamente ajustar. Isso significa que a função desloc, que era muito utilizada aqui nessa fonte, não precisa ser mais utilizada. Se você nunca usou, normalmente nós utilizamos a função desloc para contar quantos valores tem aqui nessa célula e retornar um intervalo dinâmico. Apesar de bastante lógico, não era tão simples assim, se comparado com esse hashtag no final, que agora identifica toda a matriz. Isso é muito bom. Agora, quando eu clico aqui, nós temos esse intervalo todo desordenado, ou seja, começa do Rodrigo, sendo que seria mais fácil de encontrar esses nomes se eles estivessem ordenados alfabeticamente. E nós já aprendemos a utilizar a função classificar. Então eu posso usar o resultado da único dentro da classificar. Se você não viu esse vídeo, estou colocando aqui na descrição do vídeo para você também ver. Quando eu apertar OK, teremos os nomes dos vendedores ordenados alfabeticamente, desde a Ana até o Thiago. E essa influência também vai vir aqui para nossa listagem de validação de dados. Agora, o que eu quero fazer é aproveitar essa validação que está dinâmica. Por exemplo, eu vou selecionar a Ana Vilela e eu quero somar o total de vendas dela. Então, eu poderia fazer um soma-se, abrir o parênteses, selecionar o intervalo de dados que tem todos os vendedores, depois selecionar esse intervalo que possui a Ana Vilela, porque ele vai ser o meu critério. Então eu vou procurar por Ana Vilela
nesse intervalo daqui que eu coloquei, de D7 até D8.405. Posteriormente, ponto e vírgula, qual que é o intervalo que eu quero somar? É esse daqui de valores. Dessa forma, teremos o valor de vendas da Ana Vilela ou então do vendedor que tiver selecionado lá. Então eu vou mudar para Clara Oliveira e o valor da Clara também vai mudar. Vou aumentar um pouquinho essa célula, porque alguns vendedores vão ter vendido mais do que a primeira. E temos um intervalo dinâmico classificado automaticamente. Então, toda vez que esse intervalo mudar, o efeito vai passar para esse intervalo da direita e, consequentemente, para a validação de dados. Uma última usabilidade que nós vamos fazer da função único vai ser a seguinte. Eu vou copiar essa célula para cá e eu quero saber apenas o vendedor que não se repete, ou seja, um vendedor exclusivo. Para isso, nós podemos usar a função único e vamos analisar os seus argumentos. Eu vou clicar em FX e a matriz continuará sendo essa, de todos os nomes de vendedores, só que agora nós temos esse último argumento que eu posso procurar por uma correspondência única, que não se repete. Por padrão, ele vai buscar por todas as ocorrências, mas se eu colocar aqui verdadeiro, ou então o número 1, que é a mesma coisa que verdadeiro no Excel, e clicar em OK, ele vai me retornar apenas um nome. Isso significa que tem apenas um Davi Silva nesse intervalo inteiro. Eu vou procurá-lo, então pressionei Ctrl+C no teclado, depois Ctrl+L para localizá-lo, vou colar aqui e localizar próxima. E apenas ele é encontrado. Vou selecionar essa célula para você ver que vai retornar para aquela de lá, ó. Localizar próxima e localizou apenas esse. Então, o terceiro argumento da função único é capaz de trazer apenas os valores exclusivos do intervalo quando você precisar dessa informação. E no vídeo de hoje nós falamos sobre várias coisas. A primeira delas, que era o principal, era a função único. Depois utilizamos uma função matricial alinhada com outra matricial, mostrando que é possível fazer isso e classificar esses valores retornados pela função único. Também vimos que dá para utilizar o retorno dessas matriciais dentro de funções agregadoras, como a conte.valores. E uma das principais mudanças que vão ocorrer com essas funções matriciais novas é que o intervalo dinâmico, utilizado principalmente em validações de dados, agora podem ser referenciados simplesmente com um hashtag, buscando todo esse intervalo despejado pela matriz. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, porque todos devem ter acesso a esse conteúdo gratuito. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like para esse vídeo ter mais relevância e alcançar outras pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!